Olá, vou comentar o artigo 20 da Lei Complementar 17. Veja bem, o presidente do Tribunal de Justiça será substituído, na hipótese de impedimento, ausência, licença ou férias, pelo vice-presidente e, na falta do vice-presidente, pelo desembargador que o seguir na ordem decrescente de antiguidade. O que significa isso? Significa que o presidente do tribunal, primeiro, ele é eleito para ser o presidente do tribunal. É um desembargador que foi eleito para ser presidente do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem 26 desembargadores. Eles vão se reunir em um dia para poder votar quem vai ser, entre os 26, quem vai ser o presidente. Beleza? Ok. Depois que esse desembargador, esse presidente é eleito presidente, ele vai comandar o tribunal como chefe máximo do Poder Judiciário. O superintendente do Poder Judiciário. Beleza? Ok. Imagine que esse presidente desse tribunal, vamos supor que ele fique doente por 20 dias, ou vamos supor que ele tirou férias de 10 dias, ou vamos supor que esse presidente do tribunal, sei lá, aconteceu qualquer coisa com ele, ele ficou ausente, ele fez uma viagem, foi representar o Poder Judiciário lá em outro país por 30 dias. Enfim, o presidente do tribunal não está no tribunal. Por algum motivo ele não está no tribunal. Nesse caso, o presidente será substituído por outro desembargador. Beleza? No caso, o desembargador que passará a trabalhar como presidente em substituição seria aí o vice-presidente do tribunal. Por isso que tem o cargo de vice-presidente, né? O cargo de vice-presidente serve para substituir o presidente. Isso é bem óbvio, né? Beleza. Agora vamos supor que o vice-presidente também não esteja no tribunal. Sei lá, vamos supor que o presidente e o vice-presidente ficaram doentes por 20 dias, pegaram lá uma febre amarela, ou pegaram uma malária, uma dengue, uma coisa, e não puderam comparecer ao tribunal para exercer a atividade de presidente e de vice. Então, o presidente era para ser substituído pelo vice, mas o vice também está doente, o vice ficou 20 dias doente. Nesses 20 dias, quem é que vai substituir o presidente? Aí vai ser o desembargador, um dos 24 desembargadores restantes, mas desde que seja o desembargador mais antigo dentre esses 24 desembargadores, ok? Ou seja, o desembargador mais experiente, aquele que mais tem tempo de serviço como desembargador, é ele que será o desembargador que vai substituir o presidente. Beleza? Então lembre-se, a primeira autoridade que tem que substituir é o vice-presidente. Se o vice-presidente não tiver presente, aí será o desembargador mais antigo. No entanto, imagine que o presidente esteja trabalhando normalmente. E aí o vice-presidente fica doente. Alguém tem que substituir o vice-presidente, porque o vice-presidente tem algumas atribuições. Tem várias atribuições, inclusive. Quem é que vai substituir o vice-presidente? Será o desembargador mais antigo. Não é o corregedor que substitui o vice, não. Quem substitui o vice-presidente é o desembargador mais antigo. Beleza, agora vamos imaginar que o presidente e o vice-presidente estejam trabalhando normalmente. Aí o corregedor-geral de justiça fique doente, ou tire férias, ou tire uma licença. Sei lá, acontece qualquer coisa com o desembargador, com o corregedor-geral de justiça, e o corregedor-geral de justiça não pode mais trabalhar aí por 20 dias. Quem é que vai substituir o corregedor? Vai ser o presidente? Não. Vai ser o vice-presidente? Não. Vai ser o desembargador mais antigo. Simples assim. Então lembre-se, presidente é substituído pelo vice-presidente ou pelo desembargador mais antigo se não tiver presente o vice-presidente. O vice-presidente será substituído pelo desembargador mais antigo e o corregedor-geral de justiça será substituído pelo desembargador mais antigo. Perceba, doutores, que esse caso aí de substituição são casos em que essas autoridades não estão presentes para exercer o cargo, mas muito breve eles voltarão para exercer o cargo. É o caso de doença, é o caso de férias, é o caso de impedimento, de licença, etc, etc. Beleza? Então, não se inclui aqui os casos de morte ou os casos de vacância do cargo. Beleza, ok.
Bom, o caput do artigo 20, tranquilo, né? O caput do artigo 20 está falando sobre a substituição do presidente do tribunal nos casos de ausência, licença e férias, tá? Aí o parágrafo 1º complementa com algumas informações. Veja bem, em idênticas situações, ou seja, no caso de impedimento, ausência, licença ou férias, né, em idênticas situações, o vice-presidente e o corregedor-geral de justiça serão substituídos pelo desembargador que o seguir na ordem decrescente de antiguidade. Beleza? Ou seja, o desembargador mais antigo. Ok? Já expliquei, inclusive, né? Parágrafo 2º. Ao desembargador convocado em substituição será admitida a recusa. Imagine que o desembargador, que o corregedor-geral de justiça entre de férias por 30 dias. Aí o desembargador mais antigo será chamado, será convocado para trabalhar como corregedor-geral de justiça por 20 dias em substituição. Esse desembargador mais antigo, ele pode recusar, ele pode simplesmente falar, não, eu não vou exercer a atividade de corregedor. Não vou, não quero. Estou de boa aqui trabalhando como desembargador sem ser corregedor. Ele pode fazer isso? Pode, porque o parágrafo 2º permite. E aí o que vai acontecer? Aí será chamado, será convocado o próximo desembargador mais antigo. Beleza? Ok, tranquilo. Não tem muita dificuldade aqui no parágrafo 2º, não. Aí o parágrafo 3º, perceba que o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o caput falam dos casos em que essas autoridades estiverem impedidas, estiverem ausentes, estiverem de licença ou estiverem de férias. Ou seja, não estão no tribunal, não podem exercer o cargo de forma temporária. Depois, brevemente, eles poderão exercer o cargo novamente, tá? Ok? Agora, imagine o caso de o desembargador, o presidente, vier a óbito, ou o vice-presidente ou o corregedor vierem a óbito. Aí o jogo muda, né? Aí não é mais caso não é mais caso de não exercício do cargo de forma temporária. Não, aí é caso de vacância. É caso de definitividade. A autoridade não vai mais exercer aquele cargo em hipótese nenhuma. Então vamos supor que o presidente venha a óbito. Sei lá, o presidente infartou. Teve um infarto e acabou vindo a óbito. Vamos supor, o presidente do Tribunal de Justiça, vamos imaginar que, por exemplo, seria um desembargador José da Silva, não sei do que. Vamos supor que o José da Silva é o presidente do tribunal, né? Um exemplo. Aí o José da Silva, ele vem a óbito, morreu. O José da Silva nunca mais vai poder exercer o cargo de desembargador presidente do tribunal, doutores. Nunca mais. E aí, o que vai acontecer? Aí o jogo muda. Aí será feita uma substituição de outra maneira, que será estudada no artigo 68 e no artigo 69 da Lei Complementar 19. Vou adiantar esses artigos aqui para vocês, tá? Veja bem. Olha o que está dizendo o artigo 68. Ó. Vagando o cargo de presidente, vice-presidente ou corregedor-geral, no curso do primeiro ano de mandato, lembrando que o presidente, vice-presidente e o corregedor, eles têm 2 anos de mandato, tá? Eles são eleitos para trabalharem nesses cargos por 2 anos. Proceder-se-á, dentro de uma semana, a eleição do sucessor para completar o mandato. Então, lembre-se, 2 anos. Se no primeiro ano o presidente ou o vice ou o corregedor morrer, aí vai ter que fazer uma nova eleição para ocupar o cargo dessas pessoas, dessas autoridades que vierem a óbito. Beleza? O presidente morreu no primeiro ano, aí faz uma nova eleição dentro de uma semana, dentro de 7 dias, para eleger o novo presidente, para que esse novo presidente exerça o cargo de presidente pelo período que restar, tá? Por 1 ano e pouco. Beleza. Agora imagine que o presidente, ou o vice, ou o corregedor venham a óbito, ou deixem o cargo vago, no segundo ano de mandato. No segundo ano de mandato. Aí a situação muda. Aí a substituição será do presidente pelo vice, do vice pelo desembargador mais antigo e do corregedor pelo desembargador mais antigo. Ok? E aí será uma substituição sem eleição. Beleza? Então, voltando aqui
voltando aqui ao artigo 20, o que você tem que saber sobre o artigo 20? Você tem que saber o seguinte: se ocorrer impedimento, ausência, licença ou férias do presidente, ou do vice-presidente ou do corregedor-geral, o vice-presidente será substituído pelo vice-presidente, o presidente será substituído pelo vice-presidente. Se não existir vice-presidente ou o vice-presidente também estiver ausente ou estiver de férias, aí o presidente será substituído pelo desembargador mais antigo. Beleza. E o vice-presidente? Se ele estiver impedido, em ausência, em licença ou férias, aí o vice-presidente será substituído pelo desembargador mais antigo. E o corregedor será substituído também, nesses casos, pelo desembargador mais antigo. Daí tudo bem. Agora, se o vice-presidente, ou o presidente, ou o corregedor vierem a óbito, ou sei lá, ou o cargo deles vagarem, vamos imaginar que o presidente resolva pedir exoneração do tribunal. É possível? É possível. E aí vai vagar o cargo. Ou o presidente seja demitido, ou aconteça qualquer coisa que o presidente, ou o vice-presidente, ou o corregedor deixem o cargo. Saiam do Poder Judiciário, deixam de ser desembargadores. Nesse caso, no caso de vacância, que é totalmente diferente de impedimento, ausência, licença ou férias, né? Vacância é para sempre. Impedimento, ausência, licença ou férias é temporária, né? Temporária. Então, no caso de vacância, aí tem duas regras. Se for vacância do cargo no primeiro ano de mandato, tem que se fazer uma nova eleição. Agora, se for vacância do cargo no segundo ano de mandato, aí vai fazer a substituição na forma como está aqui no artigo 20. Né? O presidente pelo vice, ou se não tiver vice pelo desembargador mais antigo, o vice pelo desembargador mais antigo e o corregedor pelo desembargador mais antigo. Beleza? Espero que você tenha compreendido realmente o artigo 20 da Lei Complementar 17. Lembrando que para você interpretar o artigo 20 com maior amplitude, você também deve interpretar o artigo 68 e o artigo 69 da Lei Complementar. Bom, fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários sobre a Lei Complementar 17 do Amazonas, ok? Até logo, daqui a pouco estou de volta.